Visionário, se o seu resultado ou os seus resultados estão ruins, e talvez você esteja naquele momento onde você não sabe mais o que fazer para reverter o jogo, talvez tentou de tudo ou talvez não tentou nada, porque não sabe nem por onde começar, então você achou o vídeo certo. Porque aqui você vai aprender habilidades de poder para ser um influenciador do bem. Vamos embora? Então vem e vamos entender isso aqui juntos. Quando os resultados estão ruins, ou quando eles começam a apontar que vão ficar ruins, a gente começa a entrar assim numa certa preocupação. Depende do momento em que nós estamos vivendo, podemos entrar até em desespero. Isso pode acontecer. Fatalmente isso pode acontecer. Não sei se você já passou por isso, mas se já, está entendendo exatamente o que eu estou falando aqui. Bom, primeiro, resultado é tudo aquilo que nós buscamos para ter. Pelo menos as nossas intenções é sempre ter bons resultados. Nós também somos cobrados e, de certa forma, queremos dar bons resultados. Não é assim? Pois é, o fato é que, quando nós começamos a sentir que a coisa não tá bacana, que as relações estão ruins, que os resultados não estão bons e que por conta disso nós somos fortemente cobrados, ainda que por muitas vezes a gente, bem verdade, não acaba vendo uma certa justiça em determinadas cobranças. A gente não sente que algumas cobranças que nós sofremos seja de cunho profissional. O fato é que as coisas não estão andando e nós precisamos tomar uma decisão. E esse é o ponto, porque que decisão tomar? O que eu devo fazer? O que eu devo buscar? Que atitude eu devo tomar? Para onde eu corro? E esse é o ponto, porque tem muitos momentos das nossas vidas que a gente não sabe nem se precisa e se deve tomar uma decisão. Mas uma coisa é certa, os resultados não estão bons. Então, agora você vai aprender a habilidade de poder para que você seja um influenciador do bem. E por que eu digo influenciador do bem? Porque o que mais você vê hoje são influências negativas. E essas influências negativas, elas vão chegando assim, bem silenciosamente às vezes. A gente está agindo de boa fé com muitas pessoas, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas tem sempre uma pessoa ou outra que acaba influenciando a gente de uma maneira negativa. Muitas vezes acreditamos até que somos influenciados de forma positiva, quando na verdade a intenção da outra pessoa não é bem influenciar positivamente, porque ela está olhando o interesse dela. O fato é que, se você começa a perceber que está sendo mal influenciado, você tem duas opções: ou você corre, ou você vira refém de uma determinada pessoa que age dessa forma. Mas até aí, você tem a escolha. Agora, e quando nós somos influenciados de forma negativa, sem nem imaginar que nós estamos sendo influenciados? Bom, antes da gente falar todos os passos aqui, que eu quero que você aprenda essas habilidades para que você realmente consiga transformar resultados ruins em bons, você precisa assistir esse vídeo até o final, para que você compreenda toda a reflexão do que vai ser colocado aqui, todas as técnicas que vão ser dadas aqui. Ou seja, existe um caminho para você poder começar a trilhar. Existe um norte, existe uma direção. Porque nem tudo nessa vida é irreversível. Aliás, eu costumo dizer que tem algo que você não consegue mudar nunca nessa vida, que é a morte. Isso você não consegue negociar. Quando chega, chega, ponto, ponto. Não adianta a gente ficar aqui, então, mas não adianta. Tanto é que às vezes a gente briga pela vida quando está na beira da morte. E o ideal seria a gente viver a vida, não precisa nem brigar, porque eu acho que brigar já tem muita gente fazendo. Mas é justamente a gente degustar o processo. E é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Então, assim, visionário, olha só.
Existem alguns passos que vão ser dados aqui para que a gente consiga, a partir de agora, traçar um caminho onde a gente começa a enxergar o seguinte: caramba, agora eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Para que você consiga se sentir protagonista. E essa história do protagonista é muito interessante porque você escuta muitos treinadores, eu me incluo nessa, falar que nós precisamos aprender a ser protagonistas da nossa história. O fato é que para você poder ser um protagonista da sua história, você precisa minimamente acreditar que você é capaz de ser um protagonista da sua história. E o cérebro humano, ele é surreal, porque o tempo todo nós estamos sendo condicionados. E muitas dessas crenças, dessas condições que nós estamos vivendo, em comportamentos repetitivos, através de mentalidades repetitivas, de crenças que às vezes nos limitam muito, a gente não percebe que isso é algo que nós treinamos inconscientemente. Olha que louco. Por que tem e existem treinamentos? Justamente porque a partir de agora a gente precisa virar uma nova página. Ou seja, se eu hoje tenho resultados ruins, é porque de alguma forma não permiti ou eu deixei por procrastinação, por negligência ou até mesmo porque usei habilidades e ferramentas inadequadas para o momento em que estava pedindo aquela minha atitude. Vamos lá, vamos simplificar. Existem alguns passos aqui que a gente precisa entender que para a gente poder transformar um resultado ruim em um resultado bom, nós precisamos de duas situações: reconhecer e assumir. De maneira simples e objetiva. E por que isso? Vamos por partes. Primeiro, reconhecer. Eu preciso reconhecer que o meu resultado está ruim. Aí você vai falar assim: Patrícia, mas espera um pouquinho. Se meu resultado não tivesse ruim, eu não tinha achado seu vídeo, por exemplo. Engano seu. Porque existem muitos casos, e muitos de nós, e eu me incluí nisso, que por muitos resultados ruins que a gente acaba vivendo, a gente não reconhece que está ruim. Nem sempre a gente reconhece que está ruim. Muitas vezes a gente toma atitudes, igual o exemplo agora que eu dei da morte. Tem gente que luta pela vida porque está beirando a morte. Nenhum resultado ruim acontece da noite para o dia. É como se a gente fosse vivendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de satisfação, um pouquinho de chateação, um pouquinho de tristeza, um pouquinho do deixa pra lá, amanhã eu faço, eu não tenho ânimo, eu não tenho saco, eu não vou fazer, eu não sei o quê. E a gente começa com umas certas reclamações, e que mesmo que a gente não faça isso para os outros, até para não mostrar que a gente reclama, a gente vai cultivando insatisfações e coisas não legais, em virtude de algumas coisas que estão acontecendo, ou seja, consequências indesejáveis, coisas que não estão legais, que causam esses resultados ruins que nós estamos vivendo, principalmente no ambiente de trabalho. É claro que a estratégia aqui ela serve para todas as relações, mas hoje o foco é trabalho. Igualmente os outros vídeos que eu venho falando aqui para te ajudar na performance, para que você adote e se capacite com novas habilidades que realmente vão fazer você fazer a diferença na sua própria vida em primeiro lugar. E depois vamos pensar nos outros. Então, quando nós vamos vivendo coisinhas aqui, coisinhas ali, a gente não reconhece, e quer ver um exemplo disso? É quando a gente fica repetindo que tudo é assim mesmo. O mercado de trabalho é assim mesmo. Eu preciso trabalhar, eu não tenho outro jeito, vou ter que assumir aquilo, vou ter que engolir aquilo, vou ter que enfrentar aquilo, ou não preciso enfrentar aquilo, então fico quietinho para não ter que enfrentar. Então, a gente não quer reconhecer na íntegra que isso não está fazendo bem, que aquele resultado não está me fazendo bem, que esse resultado, ele, de certa forma, ele está me prejudicando. Então, por isso que eu falo que o primeiro ponto crucial é reconhecer.
Se você não reconhecer que está doendo, que está ruim, mas sem chegar no ápice da coisa, tipo, meu, agora eu vou ter que resolver porque resolveram por mim, porque tem essa. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, talvez até intimamente. Muitas vezes a gente acaba vendo que, por exemplo, o trabalho não está legal. A gente até, de certa forma, reconhece, vai, vamos colocar assim que a gente, não, Patrícia, eu estou reconhecendo que está ruim, tá bom, então vamos trabalhar com reconhecimento, ok? Então você já reconheceu que não está legal. Só que você acaba não tendo forças, ou talvez por não se achar capaz de resolver, porque não sabe como. Então o que, que você faz? Você vive o ruim e se acostuma por ele, que é bem pior. Porque mais do que viver coisas ruins, reconhecer isso, é viver isso e não tomar atitudes. Ou por negligência, ou por falta de habilidade, ou porque não acredita mais que não tem condições de mudar. Aí o que, que acontece? A própria empresa muitas vezes toma uma decisão por você. Você está achando que está indo bem, está quietinho, entrou numa zona de conforto por medo, insegurança ou falta de habilidades. Aí você fica ali, achando que está tudo bem. Um dia você é surpreendido pela própria vida tomando decisões por você. Já conheceu alguém assim? Já passou por isso? Conhece alguém? Então, inclusive, se você conhece alguém, encaminhe esse vídeo. Traz ela aqui para aprender junto com a gente. Porque o que acontece? Isso significa que você até reconhece que não está bom, mas você não assume. Você não assume. E quando eu falo de assumir, eu estou falando aqui de uma maneira bem ampla mesmo. É assumir que está vivendo aquilo, assumir que isso de fato não está bom e tomar uma nova atitude, seja para ficar e melhorar resultados ruins, transformando eles em bons, ou tomar atitude para sair, se já tudo foi feito. Ou talvez nada foi feito, mas às vezes a situação ela chega num desgaste tão grande que você fala assim, cara, eu acho que agora eu vou ter que tomar uma decisão mesmo e não vai ter jeito. É sempre assim, entende uma coisa. Quando a gente tem muito medo de tomar uma decisão, quando a gente não assume o papel do protagonista, onde nós podemos escolher, porque a gente está com certo medo, ou até mesmo ali numa zona de conforto, acreditando que talvez não seja bom bastante para buscar algo lá fora, fatalmente a vida tomou uma atitude por nós. Eu lembro que meu pai ficou quase 30 anos numa empresa. Na época era Eletropaulo. Ele não fez nada, ele não buscou uma especialização, ele não buscou a abrir o campo de visão, ele simplesmente se acomodou naquele momento. Então, o que, que acontece? Tudo bem, até dá para entender, porque a gente vem de uma época que não é tão longe assim, onde as empresas tinham esse hábito, né? Preconizavam ficar muitos anos com o funcionário, era importante, era bom, era sadio. Na verdade, eu não vejo como isso sadio, mas era como o mercado de trabalho atuava na época. Então, você ficava 20, 30, 40 anos numa empresa. O que, que aconteceu? E isso não foi só meu pai, tá? Isso eu já vi com muitas pessoas acontecerem. Amigos. Quem assiste os meus vídeos com frequência aqui, ou é meu aluno, ou é meu mentorado, sabe? Eu tô sempre dando esses exemplos. Não é só meu pai, são amigos. Que ficaram anos e anos e anos e anos e anos numa empresa, não conseguiram avançar muito, performar muito, porque você pode até, por exemplo, eu já fiquei 12 anos numa empresa, mas eu tive várias ascensões. Eu fui performando ao longo dos anos. Isso é uma carreira bacana, porque você está ali, você está se movimentando, você está se desenvolvendo. Então, ainda que você esteja passando uma situação ruim, fatalmente, com tanta evolução, você vai saber dominar mais e ficar numa posição mais bacana. Então, você vai conseguir fazer o quê? Criar estratégias para reverter esse quadro. Porque você que reconhece, está assumindo também que parte do que está acontecendo é responsabilidade sua, claro, porque a gente deixa.
Por mais que tenha alguém fazendo alguma coisa com a gente, nós, de certa forma, abrimos ali uma brecha. Talvez a gente possa ter esquecido que abriu, mas abrimos. Então, a responsabilidade ela passa também a ser nossa. Isso está ficando claro até aqui? O outro ponto é parar de travar guerras e se doer pelos outros. Para pensar. Você vai dizer assim, Patrícia, travar guerra, se doer pelos outros? Como assim? Que habilidade é essa? Vamos lá. Muitas vezes, os nossos resultados não estão bons porque nós decidimos aderir o guerreiro. Então a gente pega um facão e sai pelas matas querendo caçar aquele que está ali nos prejudicando. Nem sempre. Primeiro, imagina realmente você entrando numa mata sem o mínimo de caminho, sem uma direção, caçando uma pessoa. Você vai cansar, você vai se prejudicar, porque você vai ficar doente, porque você vai ficar mal, porque você vai ter sede, porque você não está bem abastecido, então uma hora a água vai acabar, você vai entrar no meio dessa mata, você é capaz de se perder, você vai ficar irritado, você vai ficar doente, você não vai ter bons resultados, porque não teve um planejamento. Não teve um planejamento de, pelo menos, fazer uma estratégia para que o inimigo venha até você e você não precise entrar na mata. São pequenas estratégias que a gente para pensar que, primeiro, que tipo de comportamento que eu adoto que está indo muito bem. Então, quando a gente trava uma guerra, na verdade, quando a gente está ali tentando pegar o facão para poder entrar no meio da mata e fazer as coisas do nosso jeito, a gente tende a perder. A gente tende a sofrer. Então, travar guerras é quando você está com raiva de alguém, quando você está insatisfeito com alguma coisa, quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria, e aí você fica com raiva de uma outra pessoa, você trabalha meio ali ruminando aquela coisa, você trabalha, tá, mas não tá, você fica ali, mas não tá. Então, nem você performa, nem você se dedica, nem você faz o que tem que ser feito, e nem do outro lado também as pessoas acabam te ajudando. Por quê? Porque por mais que você... Porque tem aquelas pessoas que travam guerra no silêncio. Sai batendo nas costas, agradando todo mundo, chamando o chefe. Oh, vem cá, putz, que legal, maravilhoso trabalhar com você. Você é uma pessoa espetacular, mas tá ali, ó. Por quê? Porque tá pé da vida, só tá querendo fazer aquela panca de bom moço. Mas, por dentro, não é isso que você está sentindo. Na verdade, aquela coisa que você entra naquele momento da organização que você fala assim, todo mundo está querendo me prejudicar, mas eu não vou pedir a conta. Quer saber? Eu não vou. Não acho justo. Teve até um comentário aqui recentemente no meu vídeo que uma pessoa falou isso, Patrícia, mas você acha justo eu pedir a conta? Bom, não é uma questão de justiça, é uma questão de tempo e de querer fazer as coisas acontecerem diferente. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, tempo. Eu vou ficar ali esperando a empresa me mandar embora porque eu não quero perder os meus direitos. Enquanto isso, muitas coisas estão acontecendo aqui fora que podem me favorecer. Eu posso buscar uma nova especialização, fazer um curso, uma mentoria, algo que eu possa reciclar, ficar mais antenado no mercado, entender quem são as pessoas chave que eu posso ter ali comigo para me ajudar. Tá dando para entender? Então, olha só, enquanto eu estou ali infeliz e não performando e não... Patrícia, mas eu estou fazendo a minha parte. Tá, mas não tá com aquele tesão. Não tá assim, pensando em criar. Porque você já sabe que em qualquer momento alguém pode fazer alguma coisa com você. Não tem ser humano no mundo que trabalha engajado desse jeito. Ou você está tentando enganar as pessoas que estão ao seu lado, ou você está tentando enganar você. Isso tá claro? Por que eu te digo isso? Porque às vezes vale muito mais a pena a gente tomar uma decisão. E sabe por quê? Porque aí vem um segundo ponto aqui. Além de a gente perder tempo, a gente perde saúde. E se algo está me fazendo mal, e se aquele ambiente não está me fazendo mais bem, se eu não tenho forças para mudar, se eu não tenho mais condições de ter tesão ou desejo, ou eu enxerguei que ali não vale mais a pena, o que eu sempre acredito que vale. Quando nós mudamos um comportamento, quando nós mudamos a maneira com que a gente pensa e quando nós mudamos a forma com que nós atuamos, muitas coisas podem se reverter. Agora,
Se você não está bem, se você acredita realmente que não tem mais nada para se fazer e você não perde a conta porque você não acha justo, enquanto isso, além do tempo que você está perdendo, você está também perdendo saúde mental. O que vai acontecer? Tudo bem, você pode até, e você não está errado de achar injusto, mas você tem que ver quais são os ganhos e perdas de se manter nessa trava de guerra que você está. Isso é o que eu chamo de trava-guerra. A gente fica travando guerra. Ou seja, eu não faço, você também não faz, somos nós no jogo. Nós precisamos entender isso. E esse outro fator que eu falei, do se doer pelos outros, é porque muitas vezes a gente se sente muito ameaçado, muito mal. Então, às vezes, a gente acaba se juntando com outras pessoas dentro da organização, da empresa, só que a gente, na maioria das vezes, se atrela, a gente cria proximidade com pessoas geralmente inadequadas. Veja, se você está, eu vou te mostrar isso agora na prática. Exemplo, você está lá mordido, você está detonado, você não aguenta mais a empresa, você não acredita mais nas pessoas, ou até mesmo gosta das pessoas, mas é uma pessoa que tem um problema, e você está assim, dolorido. De repente tudo você já fez, de repente você tentou de tudo e nada está dando certo. Bom, você se junta com uma outra pessoa que está mais otimista, uma pessoa que acredita nas pessoas, que está ali dentro fazendo o que pode e o seu melhor, e que realmente acredita que possa crescer e está fazendo assim o máximo que ela pode, trabalhando com eficiência, entregando ali, aliás, entregando o resultado com eficiência e atuando com eficácia. Aí você chega para conversar com ela. Olha a diferença de pensamento. Ela vai achar você negativo e você que está ali já desanimado vai achar que a pessoa está maluca e ó, qualquer hora você vai ver que isso aí vai dar pau. Você está assim agora, mas você vai ver amanhã. Porque ou um tenta contaminar o outro para trazer para si, tanto para o bem quanto para o lado negativo, ou se repele, né? Não vai dar liga. Aí o que a gente tende a fazer, que isso é normal, porque até eu já fiz isso quando eu estava muito pé da vida com uma pessoa. A gente quer alguém que pensa como a gente, porque não é possível que num lugar desse só eu estou pensando diferente. Não, tem mais pessoas. Outro dia eu estava com um mentorado e ele está passando uma turbulência na empresa dele. Ele está naquele momento, que é inclusive por isso que ele me procurou, ele está naquele momento assim que ele está desacreditado das coisas. Então ele está buscando ver uma última gotinha no oceano ali para ele poder se salvar. Teve uma hora da fala dele que ele disse assim, de verdade, eu tô aqui, mas no fundo, eu não acredito muito não. E posso te falar uma verdade? Tem outras pessoas, olha o que ele fala, ele bate no peito ainda dizendo. O que me deixa feliz é que tem outras pessoas que enxergam como eu. Patrícia, eu não estou sozinho. Inclusive, eu fico muito chateado de ver colegas meus sendo maltratados ou não sendo promovido porque outras pessoas foram no lugar ou entrou outras pessoas de fora para dentro. Olha só o imbróglio. A gente passa muitas vezes a colocar uma máscara sem querer de herói, querendo salvar algumas pessoas, porque na verdade nós precisamos de pessoas para estar junto com a gente na posição de também estar insatisfeito. Tipo, eu não estou sozinho. Nesse momento cai no primeiro ponto, no bloco que eu falei aqui, no primeiro ponto, que é o que a gente não quer assumir que nós também podemos ter uma parcelinha ali, nem que seja pequena, de uma responsabilidade. Porque se algo estava bom, ficou ruim, significa que de alguma forma eu posso reverter. Agora, travar guerra e me doer pelos outros, isso é um tiro total no pé, porque você vai se prejudicar. E não é porque você vai ser mandado embora, e não é porque você vai estar ali, você está ganhando o seu e está tudo bem. Só que você perde muito tempo e a vida é muito curta. Eu não ia querer ficar dentro de mim durante anos, passando raivas e raivas. Eu ia me movimentar. O se movimentar, ainda que você fique ali, mas fazendo coisas totalmente diferentes. E aí vem esse outro ponto, que é uma habilidade fantástica de treinar o novo e aprender a medir os resultados. Então, assim, visionário, o que significa treinar o novo?
Bom, eu estou reconhecendo. Eu assumi que, de certa forma, eu fui um protagonista ali e agora eu quero melhorar essa situação. Eu quero trazer melhores resultados para a minha vida. Ainda que seja dentro do mesmo lugar onde eu estou, talvez até não esteja acreditando muito, mas eu quero pagar para ver. Eu quero adotar novos comportamentos, aprender novas habilidades para eu reverter esse jogo. Muito bem. Quando você faz isso e para de ficar travando guerras, e para de ficar se doendo pelos outros, porque entenda uma coisa. No ambiente de trabalho, que é muito propício à socialização, e tá tudo bem, porque é legal, existem pessoas divertidas, você ri muitas vezes com algumas pessoas, você sai de casa às vezes xoxo porque está com algum problema dentro de casa, chega no trabalho e acaba pegando um ou outro ali para se divertir, você dá boas risadas, não tem aquela velha frase, inclusive eu acho medíocre, tá? Me desculpa, mas ganho pouco, mas me divirto. Gente, não dá. Não dá, você não pode simplesmente se divertir ganhando pouco. Que você se divirta, mas bem. E não estou falando de uma questão apenas financeira, mas mental. Muitas pessoas estão fugindo de uma realidade de viver algo muito melhor e estão se apegando nesses minutos aí de risadas. Quando chega em casa fica mal e às vezes fica até pior. E por muitas vezes joga em cima do trabalho uma responsabilidade que nem é do trabalho, porque nós precisamos estar bem independentemente do trabalho. E o ponto é, dentro do mundo corporativo, nós precisamos também aprender a lidar com a solidão. Como é isso, Patrícia? Vou chegar lá. Quando nós aprendemos a ser mais sozinhos e entender que o trabalho ele não é o ponto final de tudo, mas ele é o meio, que aquelas pessoas ali são personagens que estão na minha vida, naquele núcleo, uma ou outra pode ficar por alguns anos, mas é muito raro. Eu passo a parar de ficar depositando todas as minhas expectativas e fichas em cima de algumas pessoas lá de dentro. Tem pessoas que ficam anos no trabalho pelas pessoas. Não andam, não performam, não aprendem, não evoluem, mas estão ali, fazendo as mesmas coisas, sem a mínima coragem de tomar uma outra atitude. Então, quando a gente aprende essas habilidades, o que a gente tem que fazer agora? Bom, agora eu vou treinar um novo. O que significa isso? Treinar um novo comportamento. Então, peraí, antes eu não estava reconhecendo que estava doendo, que isso estava me prejudicando, que o fato de eu não estar legal na empresa, eu não reconhecia que isso me trazia dores de cabeça, eu não reconhecia que isso estava me trazendo uma infelicidade, eu não conseguia reconhecer que eu estava com medo de buscar um novo, eu não conseguia reconhecer que eu tinha dificuldades de enfrentar uma nova situação, eu não conseguia reconhecer. Mas agora que eu reconheço, eu preciso o quê? Assumir isso. Ok? Agora eu vou assumir. Assumir, então vou criar uma estratégia, como é que eu vou fazer isso? Tem N vídeos aqui que podem te ajudar a fazer uma nova trajetória. Tem técnicas, tem métodos, tem dicas, tá aí. Gratuito para você. Então, parou de travar uma guerra e parou de ficar trazendo os outros para você, entendendo que você ali não tá para salvar ninguém, nesse lado que eu estou falando um pouco mais solitário, você vai pegar esse pacote inteiro e vai começar a treinar novos comportamentos. Pô, travava uma guerra, agora eu não quero mais travar guerra com ninguém, não tô aqui para salvar ninguém, vou fazer o meu trabalho, vou adotar novas estratégias, o que eu posso fazer, o que eu posso... Se pergunte, olhe-se no espelho e se pergunte, o que eu posso fazer de diferente para melhorar aquilo que eu faço? Ah, Patrícia, mas se vinha aquele a objeção do seguinte pensamento, mas eu não ganho para isso, eu tô de saco cheio, cara, vença isso. Porque esses pensamentos, muitas vezes, eles são pensamentos maléficos que não vão contribuir nada com você. Vai te puxar para baixo, porque ninguém vai te ajudar a ser diferente. Também pode, além de pensamentos maléficos, energeticamente falando ruins, também não vai te ajudar. Além disso, são pensamentos que são ali, digamos, gatilhos mentais que podem estar ligados a quem? Ao medo. Então, quando você tenta fazer alguma coisa diferente, quando você tenta adotar um novo comportamento, o que acontece? Você pode reparar se já faz uma objeção. Ah, não, mas aqui não vai ser legal. Ah, não, mas eu não acredito. Não, aqui eu não acredito que essas coisas vão funcionar. Isso aqui comigo não vai acontecer. Isso tudo, esses pensamentos, eles podem estar ligados ao medo.
a insegurança de fazer diferente. E mais do que isso, como você já deve ter passado algumas dores, como você já deve ter sofrido algumas decepções, o que você faz? Você acaba tendo medo de ter novos comportamentos e ter medo de sofrer tudo de novo. Isso é uma dor, tá? Então, é interessante e importante você reconhecer e assumir que isso pode estar acontecendo. Porque se você não fizer os outros 4 passos de trás, o que vai acontecer? Fatalmente você vai ter muita dificuldade de adotar um novo comportamento. Tá dando para entender? Tudo bem, Patrícia, mas agora eu aceito a ter um novo comportamento. O que eu faço daqui para frente? Visionários, olha só, isso aqui eu vejo prática dos meus alunos, dos meus mentorados, isso é muito comum, tá? Quando nós não aprendemos a medir os resultados de tudo aquilo que nós estamos fazendo, o que acontece? A gente tende, porque não é só o fato de medir, é valorizar o passo. Eu vou até incluir como um bônus aqui a mais a valorização. Por quê? Se eu começar a ter novos resultados e não enxergar pequenas mudanças diárias, porque nós, seres humanos, a gente tem uma coisa de grandes eventos, a gente acha que tem que ter grandes eventos na nossa vida para a gente entender que aquilo é uma verdade absoluta, e não é assim. Por isso que a depressão e a ansiedade está tomando corpo forte em nossas vidas, porque pouco nós estamos vivendo o momento presente. E como nós não estamos no presente, a gente não consegue valorizar pequenos passos nossos. Exemplo, tá? Um exemplo. Sei lá, eu estou aqui fumando, então hoje eu decidi parar de fumar. Eu era uma pessoa, exemplo, que fumava 10 cigarros por dia. Muito bem. Agora eu quero parar. Eu vou conseguir parar abruptamente? Bom, até nós temos esse poder. Mas como a gente vem se condicionando e como o vício do cigarro significa que eu tenha outras situações que eu tenha que resolver, mas que eu acabo jogando para o cigarro, né, o ato de fumar ali, fugindo, que eu estou buscando prazer, o que acontece nesse ponto? Eu acabo não conseguindo tomar uma atitude dessa da noite para o dia. Logo, eu vou fazendo o quê? Eu vou diminuindo. Eu vou diminuindo. Tipo, eu fumava 10, amanhã eu vou fumar 9. Tá, depois eu vou fumar 8. Ou seja, eu estou adotando um novo comportamento e trabalhando o meu cérebro para receber, se acoplar a esse novo comportamento. Bom, como é que eu meço o resultado disso? Olha, eu tô me sentindo menos cansado, saí menos para fumar, tô me sentindo menos dependente, tô menos com cheiro de cigarro em mim. Você vai medindo os resultados. E como é que você valoriza os passos? Olha só. Caramba, Patrícia, que felicidade! Que lindo! Hoje você fumou um cigarro a menos. Depois. Uau! Maravilha! Chegou a noite, eu sou com 2 cigarros a menos. Parabéns para mim. Nós buscamos muito reconhecimento dos outros. Eu já fiz muito isso. Eu não valorizava nada. Vocês acreditam que teve uma vez que o meu maior oponente, o cara que mais me prejudicou, ou quis me prejudicar, na verdade ele não me prejudicou, ele tentava me prejudicar, e hoje eu enxergo que ele fez o maior bem para mim, porque se não fosse ele, eu não teria me mexido. Talvez eu estivesse numa zona de conforto, apesar de não ser muito da minha personalidade, mas quem sabe eu estivesse. E esse mesmo cara que tentava me prejudicar, uma vez ele virou para mim e falou assim: sabe qual é o seu problema? Você é muito boa, só que você não se reconhece. Até o inimigo via isso. Até o oponente enxergava isso. Anos depois eu entendi que ele tinha total razão. Eu acho que nem ele sabia o quanto foi importante aquela fala dele. Quando eu não aprendo, por exemplo, o que é não se o que é não valorizar os seus próprios passos? É eu não me dar os parabéns de que estou reduzindo dia após dia um cigarro e ficar aqui esperando alguém falar assim para mim: Patrícia, eu tenho percebido que você tem fumado um pouco. Nossa, parabéns. Você tá mais bonita, sua pele tá melhor, você tá comendo melhor, até você tá menos com cheiro de cigarro. Aí eu fico, né? E por que isso acontece? Porque eu tô esperando da outra pessoa. Aí vamos supor que Maria e João perceberam isso. E a partir daí, ninguém mais fala nada. O que vai acontecer comigo? Adivinha? Me frustrar.
E aí eu fico amuado. E ao invés de eu continuar o treino dentro do novo comportamento, eu vou tender a fazer o quê? A retroceder. Sou capaz de, dia seguinte, fumar até 14 cigarros. Eu fumava só 10. Porque aí eu fiquei estressado, porque eu fiquei frustrado, porque eu dependi do outro. E agora o que acontece? Tá vendo? Ninguém vê nada, ninguém enxerga, ninguém valoriza. Visionários, é claro que eu estou dando um simples exemplo do cigarro. Mas isso você pode atribuir a várias outras situações, a vários outros eventos que acontecem dentro do ambiente de trabalho, em cima de reconhecimento. Então, o que eu quero que você entenda aqui? É que quando nós seguimos esse passo, quando a gente adota um novo comportamento, se a gente não medir os resultados e não aprender a se valorizar, a valorizar as nossas próprias mudanças. Eu vou deixar um depoimento para vocês aqui de uma mentorada que passou comigo um tempo atrás. Ela, na verdade, ela veio para um processo de coaching para alta performance no trabalho dela. E no meio da sessão, ela disse para mim que ela tinha medo de dirigir. Eu vou deixar uma hora dessas aqui esse depoimento. O que aconteceu? No trabalho, nós ali desenvolvendo todo, em sessão a sessão, a gente desenvolvendo um trajeto para eu fiz um desafio com ela, dela cada dia por dia pegar um pouco o carro e ir enfrentando aos poucos, sem se arrebentar, sem aquela pressão que a gente faz com a gente mesmo. Coisas naturais. Muito bem. Até que ela foi aos poucos, indo, foi buscando a entrar no carro de novo. Ela tinha sofrido um acidente, ela ficou com um pouco de trauma. Graças a Deus, na época, ela não se machucou, mas foi acidentes que, assim, é que, por exemplo, outro dia eu passei na garagem do meu apartamento e o meu carro em cima bateu um pedaço no portão que ele não abriu todo, mas fez um barulhão. E olha o cérebro, olha o cérebro. Toda vez que eu passo por esse portão, eu escuto aquele barulho. Eu fico olhando para cima assim para ver se o portão foi inteiro. Criou um certo trauma, né? O mente entendeu. Puta, eu passo aqui e vem aquele barulho porque me assustou. E foi exatamente o que aconteceu com ela. Né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas ela acabou, naquela pancada, ela não pegou mais o carro. E a delícia de ouvir ela dando esse depoimento é que meses passaram, aí ela acabou o processo e a vida ela foi treinando tudo que ela foi aprendendo, ela foi aplicando. Aí, um dia, conversando com ela, eu sempre mantenho contato com os meus mentorados, os que já passaram comigo, hoje alguns alunos que estão já aqui na missão visionária comigo, ela falou assim, Patrícia, outro dia um cara bateu no meu carro. Eu falei, nossa, e aí? E aí que ele não queria pagar. E aí que eu levantei, fui lá, apontei o dedo na cara dele e falei que ele tinha que pagar, que era a responsabilidade dele. Ele veio esquecendo pra cima de mim, ele era maior do que eu simplesmente me impus ali e falei, não, você vai pagar. Tirei lá, eu acho que ela, na época, ela deve ter batido foto, alguma coisa ela fez, mas enfim, ela enfrentou o cara, ela falou, não vou me fazer por menos. Olha que evolução. E o máximo foi ela falar assim, não, meu Deus, parabéns pra mim, eu fiquei extremamente feliz com essa atitude. Tá entendendo? É disso que eu estou falando. É assim que a gente se transforma. É assim que a gente pega resultados ruins e transforma em resultados bons. É quando a gente se permite a fazer diferente. Por isso que, se você adotar habilidades de poder, você vai ser realmente um excelente influenciador do bem. Por quê? Porque isso é para você aprender a virar o jogo, visionários. Vire o jogo da sua vida. E você vai ver o quanto você vai ficar muito mais empoderado, muito mais feliz e as coisas vão começar a andar com muito mais leveza. Vai passar dificuldade? Sempre teremos aqueles momentos de desafios. Mas você vai ter muito mais campo, muito mais abertura para enfrentar isso de uma forma extremamente positiva. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente. Ative aí as notificações, liga esse sininho, porque sempre estou trazendo vídeos novos com grandes conteúdos. E a partir de agora, nós vamos aprender habilidades de poder. Bora! Forte abraço, tamo junto e até!